essa questão, que é a questão da reforma da Previdência, é uma questão central no governo Bolsonaro. Para a gente poder entender um pouco dessas articulações políticas, gentilmente, o cientista político, professor doutor José Álvaro Moisés, está aqui conosco no Jornal. Moisés, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo no Jornal. Obrigado. Obrigado. Moisés, você concorda com a afirmação de que se essa reforma não for para frente, o governo Bolsonaro acaba aí ou não? Boa noite, Heródoto. É difícil dizer que o governo acaba, que o governo foi eleito por uma maioria de votos muito significativa, mas certamente ele perde, por assim dizer, a identidade mais fundamental, que, aliás, se nós formos bem frios para analisar, é o único grande projeto apresentado até agora. Alguém vai dizer, não, mas tem também o projeto do ministro Sérgio Moro, anticrime. Mas a verdade é que esse está dependendo da prioridade que tem a Previdência. Então, a Previdência, como todos nós sabemos, ela tem um impacto, se a reforma for feita, no sentido de levar ao ajuste fiscal e permitir que o Brasil atraia investimentos para produzir novos empregos e, num certo sentido, retomar a economia. Nós estamos na dependência, como se nós estivéssemos pendurados nesse único suporte de mudança. Não é? Então, acho que a sua pergunta é interessante, porque significa, se não for aprovado, o governo perde aquilo que é a sua grande identidade nesse momento. Será que um governo sobrevive assim? É difícil dizer. Eu não posso fazer um prognóstico absolutamente certeiro de que com isso o governo acabaria, mas certamente ele perde muito da sua legitimidade. E veja que, num certo sentido, Heródoto, isso já está acontecendo, porque o governo começou com uma avaliação positiva bastante alta depois da eleição, e agora, numa pesquisa recente do Ibope, caiu de 49% de aprovação, de ótimo e bom, para 34%, uma diferença de 15 pontos. O que são esses 15 pontos? Digamos assim, a insatisfação do eleitor nesses 3 meses, que sempre são pensados como uma lua de mel. Lua de mel, como nós sabemos, quando as pessoas casam, é um momento feliz, é um momento positivo. Mas, aparentemente, o eleitor, uma parte do eleitor ficou frustrado, porque não viu, além da Previdência, outras propostas, por exemplo, para retomar o crescimento e começar a criar emprego. Nós não podemos ficar esperando só a reforma da Previdência, que vai demorar. Até começar a ter os seus efeitos, toma 1, 2, 3 anos. E, num certo sentido, o eleitor percebeu isso. E, principalmente, a impressão que eu tenho, Heródoto, é que uma boa parte dos eleitores perceberam que talvez o presidente não esteja dando toda a prioridade que ele mesmo disse que gostaria de dar para essa proposta. Porque, às vezes, ele dá declarações que deixam margem à dúvida se ele realmente apoia. Ele já propôs a redução do que o ministro Paulo Guedes tinha proposto de 65 anos, 62 para diminuir a idade mínima, né? A idade de aposentadoria. Num outro momento, ele disse, se fosse possível, eu gostaria de não fazer a reforma, sou obrigado a fazer. Então, isso tudo deixa margem a uma dúvida que levou a essa queda de popularidade, ao meu juízo. Agora, Moisés, logicamente que os presidentes passados, quando tinha uma coisa tão importante como essa para aprovar no Congresso, eles chamavam lá os caciques políticos e tal, e faziam uma negociação. Você acha que isso está se repetindo ou alguma coisa mudou? Essa negociação tomou um outro sentido, diferente daquela que a gente conhecia no passado? Então, Heródoto, veja, o presidente anunciou que não quer mais a velha política, quer fazer a nova política, sem definir bem o que é a nova. E, num primeiro momento, ele diz, vamos negociar com as bancadas temáticas e não com os partidos. Não deu certo. Bancada temática não assegura votos. Então, começou agora a conversar com os partidos. Na semana passada foram 6 e hoje mesmo, se eu me lembro bem, foram mais 5. O que significa que, num certo sentido, ele está voltando à ideia de que precisa se reunir com os líderes partidários, levar em conta os partidos. Eu acho que isso pode ser uma mudança de posição, de atitude do presidente. Na verdade, iria na direção de um realismo de reconhecer o sistema político brasileiro, no mundo inteiro é assim,
Mas o sistema político brasileiro, em particular, tem essa exigência. Se o partido do presidente não tem a maioria dos votos, ele tem que reunir os partidos que, de alguma maneira, concordam com os seus projetos e dão apoio. Claro, os partidos, para dar esse apoio, eles querem participar do governo, que é o que até agora o Bolsonaro dizia que não permitiria. Mas eu não creio que isso vai permanecer. O próprio vice-presidente, que é um aliado importante do presidente, e reflete com ele as estratégias adotadas, ele disse, não há nada de mais nem nada de mal em que se comece a negociar e eventualmente se leve em conta cargos para os partidos que apoiarem. Isso não é necessariamente o toma lá da cá, porque a ideia do toma lá da cá é uma ideia que envolve um elemento de corrupção. Quer dizer, dá apoio e recebe, digamos assim... Um ministério de porteira fechada. Ministério de porteira fechada e uma certa liberdade para usar os recursos. Acho que não é bem isso que está em jogo. Pelo menos é o que o presidente está dizendo que não vai fazer. Não é? A crer na palavra do presidente, o entendimento, portanto, deverá ser em torno de propostas. Agora, você, em várias vezes aqui, quando eu assisto, tem chamado a atenção para isso, dessa dimensão da democracia. É preciso esclarecer, é preciso transparência, é preciso explicar para os eleitores, para os telespectadores, quais propostas. E por que a adesão do partido A ou do partido B ao governo vai melhorar o projeto do governo. Se isso não ficar claro, que razão o eleitor teria para acreditar? Pode aumentar o descrédito, a desconfiança e, num certo sentido, mais perda de popularidade. Agora, Moisés, uma parte da perda dessa popularidade não é pela própria reforma da Previdência, porque a reforma não é popular. Eu acho que tem muitas pessoas que já opinaram, e nós estamos tentando explicar todo dia um pedacinho, porque é uma coisa muito ampla e nós estamos aprendendo aqui. Mas acho que muita gente já opinou sem saber exatamente o que é essa reforma. Principalmente eu sou aposentado, alguém fala para mim, pô, meu, você é aposentado, você vai perder, sei lá, alguma coisa, vai diminuir a sua aposentadoria. Eu vi na televisão hoje que uma pesquisa do Datafolha mostra que 51% é contra a reforma da Previdência. E eu acho que você tem razão. Provavelmente isso é uma desinformação de uma parte das pessoas que não perceberam que uma das coisas que o governo quer fazer, que eu acho que é positiva na proposta do ministro Paulo Guedes, é diminuir as desigualdades de tratamento com quem é aposentado. Então, por exemplo, ele usou um exemplo na última vez que ele foi na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, que ele dizia, vocês, os parlamentares, a sua aposentadoria é de mais de 20 mil, quando a média do aposentado no sistema usual é em torno de R$ 1.200, R$ 1.500. Essa diferença é gritante. E as pessoas têm que entender que, num certo sentido, é preciso fazer a correção disso. Então, mas quem tem isso também não quer abrir mão, né, Moisés? Agora, você tem razão. Parte da perda de popularidade é porque as pessoas temem que a proposta vai afetá-los. E isso, num certo sentido, retoma a discussão do que é o chamado 100 dias de lua de mel. Normalmente, nos 100 dias, além de estabelecer uma relação muito positiva e tal, governos que têm que tomar decisões impopulares têm que fazer logo isso. Logo no começo. Abrir logo o saco de maldade. Para, num certo sentido, aproveitar toda a legitimidade que veio do período eleitoral de meses atrás e dizer, olha, temos que fazer isso e vamos resolver. Como o governo demorou, está demorando, o presidente não se define bem se ele quer realmente coordenar a participação do governo no Congresso para aprovar a reforma, isso está esticando e, num certo sentido, eu acho que está tendo um efeito negativo. Eu até me surpreendo que ele e o seu entorno, os seus assessores, como, por exemplo, o vice-presidente Mourão, não tenham até agora percebido que isso está criando um rombo, está levando a uma dificuldade de adesão, que está aumentando, porque agora mais de 50% é contra a reforma. Não é pouca coisa, se você considerar que o governo acabou de ser eleito, né? Exatamente. E os deputados estão olhando também para as suas bases, né? Então, os deputados, se a decisão não for tomada logo, os deputados vão começar a raciocinar em termos, inclusive, da eleição que vai ocorrer no próximo ano. Quando os seus prefeitos, que eles apoiam... Seus vereadores...
não é, vão disputar a reeleição, ou eles próprios podem querer disputar uma prefeitura para se transformar num governante local. Então, todas essas questões indicam que, num certo sentido, há um déficit de compreensão por parte do governo, eu diria que, em particular, do presidente Jair Bolsonaro, para entender a dinâmica complexa de funcionamento do sistema político brasileiro. O Brasil não é parlamentarismo, o Brasil é um presidencialismo, mas é um presidencialismo em que o presidente depende muito do Congresso. Tem uma dimensão semi-parlamentarista no funcionamento do Congresso. Qualquer proposta, se não passar, não tiver o apoio do Congresso, principalmente num caso como esse, que envolve mudança de Constituição, que tem que ter 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado. Se o presidente não se empenhar pessoalmente e dar indicação de confiança de que ele realmente está envolvido na questão e quer resolver, não vai para frente. Os parlamentares dizem não. Moisés, muito obrigado pela gentileza, viu, Moisés? Muito obrigado. Um grande abraço, muito obrigado.